nossa aula sobre notação científica. O que é uma notação científica? É quando a gente escreve um número nesse formato aqui, ó. Eu tenho um número n, que é igual a um número a vezes 10 elevado a outro número n. Agora tem um detalhe. Esse a aqui não pode ser qualquer número. Ele tem que ser um número compreendido entre 1 e 9,9. Como assim, professor? Já já eu explico para você e mostro um exemplo. Mas vamos nos ater a esses números que eu vou colocar aqui. Vou começar com um número fácil, que a priori a gente não precisaria de notação para entendê-lo, mas que eu vou escrever em notação e você vai entender como é que é esse processo. De onde vem, né? Porque às vezes a gente só decora a fórmula para colocar um número em notação e aí a gente não aprende de onde a gente tira essa fórmula. Isso é nocivo, porque quando a gente está fazendo transformação de unidade, a gente precisa entender não somente a notação, mas de onde ela vem. Então, aqui, ó, imagina esse número, 200. 200. Vocês concordam comigo que eu posso escrever 200 como sendo 2 vezes 100? Posso. 200 é 2 vezes 100. Perfeito. Sendo que o 100 eu também posso escrever como sendo 2 vezes. Aí onde tem 100 eu vou colocar 10 vezes 10. Posso fazer isso. Até agora eu só fiz manipular o número, mas se você fizer a conta, vai continuar dando os mesmos R$ 200, certo? Agora, 10 vezes 10 é um número vezes ele mesmo. Um número vezes ele mesmo tem uma notação que a gente usa na matemática. A gente diz que ele é uma potência expoente 2. Na verdade, por exemplo, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 4 vezes 4 é 4 ao quadrado. 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Então, 200 pode ser escrito como sendo 2 vezes 10 ao quadrado. Esse número é uma notação científica, professor? De acordo com a nossa definição, sim. Ó. É um número n que pode ser escrito como a vezes 10 elevado a n. Ora, mas o a não tem que estar entre 1 e 9,9? E não está? Está aqui, ó, 2. 2 está entre 1 e 9,9. Então, esse número aqui é uma notação científica. Bacana? Professor, e com um número assim, tipo 252, daria certo? Desse jeito que você está fazendo? Dá. Esse número seria 2,52 vezes 100. Como 100 é 10 ao quadrado, a gente já viu. Então, isso aqui é 2,52 vezes 10 ao quadrado. É uma notação? É, porque é um número vezes uma potência de 10, onde o número está entre 1 e 9,9. Eu botei 9,9, 3 pontinhos, porque pode ser quantas casas decimais tiver, só não pode chegar no 10, certo? Às vezes coloca chegando no 10, o livro coloca entre 1 e x entre 1 e menor do que 10. Então, aqui eu botei uma notação mais simples de entender, para não ficar mexendo com sinais e tal. 9,9, quantas casas quiser depois da vírgula. Só não pode chegar no 10. Tranquilo? Agora, professor, e esse daqui? 0,04. Vocês concordam comigo que 0,04 é eu pegar o número 4 e dividir por 100? É exatamente isso. Se você pegar o número 4 e dividir por 100, você vai ter 0,04. A gente já viu que 100 é 10 ao quadrado. Então, isso aqui é 4 dividido por 10 ao quadrado. Vamos à primeira revisão de matemática de hoje. Tem uma propriedade que diz assim, ó, A dividido por B elevado a N pode ser igual a vezes. Aí esse B elevado a N
ele pode subir aqui para o numerador dessa fração. Só que quando ele sobe, o expoente dele fica negativo. Não sei se vocês lembram disso, mas é uma propriedade que a gente utiliza bastante na matemática, principalmente quando a gente está lidando com potências. Ora, então, eu posso escrever 4 dividido por 10 ao quadrado como sendo 4 vezes 10 a menos 2. O 10 ao quadrado foi para o numerador, mas aí ele ficou com expoente negativo. Professor, isso é uma notação? É, porque aqui, ó, o A é o 4, o 10 é elevado a n, o n é menos 2 e o 4 está entre 1 e 9,9. Então, é uma notação científica. Aí, você pode me perguntar, professor, e toda vida que eu for escrever um número de notação, eu vou ter que ficar fazendo isso, dividindo por 100, ficando por 10 e tal, esse negócio todinho? Não. Existe uma fórmula, vamos dizer assim, que você faz isso intuitivamente, que eu fiz de uma forma mais mecânica. Certo? Eu só mostrei isso aqui para que você possa ver de onde vem. Não só aplique a fórmula sem saber de onde está vindo. Em nenhuma das nossas aulas aqui, vocês vão ser apresentados a uma fórmula antes de entender o conceito dela. Nem quando a fórmula é uma fórmula matemática. Então, veja bem, como é que eu faço para escrever um número em notação científica? Lendo o texto aqui, vou deixar para vocês lerem já depois que a gente fizer o método. Porque lendo só o texto parece ser uma coisa muito difícil. Mas quando a gente aplica, é fácil. Eu vou um número aqui, bem grandão. Vou botar 4, 5. Vou colocar esse número de zeros aqui. Pronto. Como é que eu escrevo esse número em notação científica? Todo número, galera, tem uma vírgula no final. Todo número tem uma vírgula aqui. Se você quiser, pode botar quantos zeros você quiser depois da vírgula. O zero depois da vírgula não tem nenhuma importância matemática. Professor, e física tem? Tem, mas aí já é outra história. Porque física, a quantidade de zero que tem depois da vírgula, indica qual é a precisão do equipamento que você está medindo. Mas a gente não está nisso aqui ainda. A gente só está trabalhando matematicamente. Então, para um matemático, o 1 é igual a 1,0, que é igual a 1,00, que é igual a 1,000, e quantos zeros for, não muda nada para um matemático. Então, ó, para eu transformar esse número aqui entre 1 e 9,9, eu tenho que fazer essa vírgula que está aqui, ó, vir para uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E aí eu transformo esse número em que número? No 4,5, professor. Vezes 10 a quanto? A quinta, porque eu andei a vírgula 5 vezes para a esquerda. Então, o número 450 mil é o número 4,5 vezes 100 mil, que faz todo sentido. Se eu pegar 100 mil vezes 4,5, eu vou ter 450 mil. Professor, outro exemplo com um número grande. Vamos lá. Vou botar aqui agora 2, 3, 7, 0, 0, 0, 0. Certo? Quase a conta bancária da Gabi aqui, certo? Vamos nessa. Então é o seguinte, olha a vírgula aqui, ó. Tem uma vírgula no final, todo número. Eu tenho que transformar esse número entre 1 e 9,9. Quantas casas eu vou transformar ele fazendo isso daqui, ó, fazendo a vírgula andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu fizer isso, eu vou transformar em que número? No 2,37. Vezes 10 a quanto? Andei 100 casas. 6 casas, desculpa. Então, fica quanto? Vezes 10 elevado a sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, com um número pequeno agora. Tranquilo, ó. 0,0002. O que é isso, professor? Fácil demais, vamos lá. Para transformar esse número entre 1 e 9,9, eu tenho que fazer a vírgula andar. 1, 2, 3, 4. Então, isso é 2 vezes 10
a menos 4. Professor, por que menos? Porque a vírgula agora não foi para a esquerda, ela foi para a direita. Então, um expoente é negativo. Porque como é que eu obtenho esse número bem pequeno aqui? É pegando o número 2 e dividindo por 10 a 4. Dividir por 10 a 4 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 4, segundo a propriedade que a gente aprendeu aqui. Ó. Então, tranquilo, tranquilo, tranquilo. É só isso, gente. Transformar um número em notação científica. Não tem nenhuma dificuldade. Só empurrar a vírgula para um lado ou empurrar a vírgula para o outro. Tranquilo? Mais um pequenininho aqui, só para não restar nenhum tipo de dúvida. Vou colocar agora assim. Ó. Vamos tentar pegar vocês aqui. Como é que é esse número em notação? Às vezes o aluno tem dúvida. Professor, eu vou até o 1, vou até o 4. Veja, o número vai estar em notação científica quando ele ficar entre 1 e 9,9. Então, para fazer isso, ó, só preciso deslocar a vírgula uma vez, duas vezes. Fica 2,014, deixa eu botar aqui em vermelho, né, que a gente está colocando em vermelho. 2,014 vezes 10. Quantas casas eu andei? Duas para a direita, então, menos 2. Tranquilo, já está em notação científica. Esse é o número puro. Quando a gente está trabalhando com unidades, tem a potência de 10 da unidade, mas isso a gente vai ver mais para frente, tá? E, inclusive, essa é uma coisa que eu vou ensinar para vocês e que vai diferenciar muito vocês dos outros estudantes. Quando um estudante comum pega uma questão e aparece uma grandeza assim, 20 centímetros, o que o estudante comum faz, gente? O estudante normal. Estou falando de estudante ruim, não. Estou falando de estudante normal. Apareceu 20 centímetros, ele faz o quê? Se ele estiver atento. Ele vai colocar 0,2 metros. Ele vai fazer a vírgula andar duas vezes para a esquerda e vai substituir por 2, 0,2 metros. Professor, a gente vai fazer isso? Se vocês quiserem manter fazendo isso, podem fazer. O que eu vou ensinar para vocês, o que eu acho muito mais rápido é aparecer um centi. Centi é 10 a menos 2. 20 centímetros é 20 vezes 10 a menos 2 centímetros. Professor, apareceu milímetro. Mili é 10 a menos 3. Apareceu 30 milímetros. 30 vezes 10 a menos 3. E a vírgulazinha, professor, não precisa. Precisa. Cada prefixo tem um valor de notação científica, de potência de 10. Não sei se vocês sabem disso. Mas todos eles receberam um nome de acordo com a potência de 10 que eles representam. Como assim, professor? O prefixo desce significa 10 a menos 1. Não sei se vocês sabem disso, mas ó, eu vou escrever aqui para vocês não esquecerem. Quando vocês virem o prefixo desce, geralmente é representado por um Dzinho minúsculo. Ele é 10 a menos 1. Que é 20 decímetros. É 20 vezes 10 a menos 1 metro. Ou seja, é 2 metros. Aí o prefixo centi, ele é representado pelo Czinho. Ele significa 10 a menos 2. Quando vocês virem um centi na frente da unidade de vocês, pode botar 10 a menos 2. Ah, professor, então aqui eu vou lembrar que centímetros para metro. Não. Apareceu o centi. Tira o centi e bota 10 a menos 2, porque ele significa isso. 20 centímetros é 20 vezes 10 a menos 2 metros. Apareceu o prefixo mili. Na hora, ele é representado pelo Mzinho. É 10 a menos 3. Pode substituir sem medo. Eu garanto que vocês não vão errar nenhuma questão por causa disso. Apareceu o prefixo micro. O Enem gosta, mamma mia, esse prefixo, sabe? Prefixo micro. É representado pela letra mia, uma letra grega essa. É o que isso, hein, professor? 10 a menos 6.
posso botar na hora que aparecer a questão, professor? Apareceu aqui, professor, estava fazendo uma questão e deu uma distância de 20 micrômetros. É 20 vezes 10 a menos 6 metros. Pode colocar, não tem erro. Professor, o Enem também gosta dessa outra aqui, ó. Apareceu um negócio aqui, nano. O que é um nano, professor? Representado por essa letra Nzinha, minúscula. Passe mais, é 10 a menos 9. Aí apareceu, já posso colocar, professor? Pode botar sem medo. Comprimento de onda de um laser é 632 nanômetros. É 632 vezes 10 a menos 9 metros. Porque é um negócio tão sutil, gente, que o nome da unidade se mistura. Às vezes você nem percebe. Tipo, quando a gente fala o comprimento desse celular é 10 centímetros. A gente acha que centímetros é uma unidade por si só, mas não é. É simplesmente centímetros. É você pegar o metro e dividir por 100. É isso que significa centímetros. Você poderia dizer, né? O celular mede 10 centímetros, 10 centes de um metro. Com dinheiro, a gente faz isso direto. Tipo, aí é que não percebe mesmo. Tipo, a gente fala 50 centavos. Mas o que a gente está falando é 50 centavos de reais. Não é verdade? Quando a gente fala 50 centavos, 25 centavos, a gente está falando centavos de reais. É isso que a gente está falando. 50 centavos é você pegar o real, dividir por 100, multiplicar por 50, ou seja, é meio real. Ninguém fala meio real também, né? Mas 50 centavos é 0,5 reais. Show? E os grandes aparecem também com menos frequência, mas, por exemplo, o que mais aparece é o quilo. O quilo é representado pela letra K maiúscula. Ele é o quê? É 10 a terceira. Aqui eu não estou colocando o deca e o hecta, porque dificilmente aparece, mas o deca é 10 e o hecta é 100. Outro que aparece é o mega. Quando a gente vai alugar uma internet, né? Alugar, ó, a gente vai comprar uma internet, a gente compra ela, né? Deu 500 megabytes. O que significa isso? Quer dizer, 500 vezes 10 a sexta bytes. E por fim, o giga. O giga, e é pelo G maiúsculo, significa 10 a nona. Tranquilo? Então aqui a gente foi do pequenininho para o grande. Porque tá meio trocado, né? Que era para eu começar do mili, do cento e pro deci. Aí eu coloquei deci, cento e mili. Aí depois micro, nano. Né? O menor é esse. Esse aqui vai aumentando, ao contrário. Mas tá aqui, ó. Podem colocar sem medo. Apareceu numa questão, podem substituir a anotação. Porque muitas vezes o aluno vai pegar a vírgula e tem gente que monta aquela tabelinha, quilo, cento, não precisa disso. Certo? A anotação científica da potência de 10 já diz tudo. Show? Então, é isso. Agora que a gente sabe disso e sabe dessas transformações bobas já de unidades, né? Vou só me delongar um pouquinho mais aqui, que eu acho que vale muito a pena, porque muita gente perde questão por isso. Certo? O cara tá fazendo uma questão, vou até fazer aqui, e aparece isso aqui, ó. Milímetro quadrado. E o cara tem que transformar para metro. Vamos botar um número aqui e tal. A área deu 20 milímetros quadrado. Aí ele quer em metro quadrado. Gente, eu não sei se é o caso de vocês, mas tem gente que treme com isso aqui. Ele não lembra quantas casas são, ele quer botar vírgula. É um negócio que pega muito aluno. E vocês não precisam disso. Bastam vocês utilizarem a lógica. Como assim a lógica? A lógica matemática. Eu não falo lógica no sentido de que eu vou pensar tal. De uma maneira mecânica mesmo. Mecânica e metódica. Desse jeito aqui, ó. 20. O que é milímetro quadrado? Eu acabei de dizer que um número ao quadrado é ele multiplicado por ele mesmo. Então, milímetro quadrado, ó, eu vou abrir até um parêntese aqui, é simplesmente você pegar 1 milímetro
e multiplicar por 1 milímetro. É somente isso, milímetro quadrado. Vixe, professor, então, centímetro quadrado é o centímetro vezes o centímetro? É. Metro quadrado é o metro vezes o metro? É. Ah, professor, então, metro cúbico é metro vezes metro vezes metro. Pois não é? É exatamente isso. Certo? Então, eu vou transformar agora. Olha só que coisa fácil. 20 que multiplica. Professor, mili, tu me disse, ó, tá? Aqui é 10 a menos 3 metros. Então, 1 milímetro, aqui o milímetro é 10 a menos 3 metros. Porque esse prefixo mili, aqui, ó, eu sei que é 10 a menos 3. Vezes outro milímetro. Esse milímetro aqui, professor, eu também sei que é 10 a menos 3 metros. Então, isso aqui é igual a 20. Professor, e agora como é que a gente faz? Lembrando outra propriedade, é o seguinte, ó, A elevado a M vezes A elevado a N, multiplicação de potência da mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Aí fica aqui, ó, 20 vezes, né? Vou dar a cor. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, professor. Conserva a base e soma menos 3 mais menos 3, dá menos 3, que dá menos 6. Metro vezes metro é o quê? Metro quadrado, lógico, professor. Está aqui, ó. 20 milímetros quadrados é 20 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Se você lembrar que 1 milímetro quadrado é 10 a menos 6 metros quadrados, ótimo, faça direto. Esqueceu? Não vá, se você não tiver certeza, não fique na prova. É 10 ao quadrado, 10 a menos 4, 10 a menos 6 ou 10 a menos 3, hein? Não sei, não. Não faça isso. Faça isso aqui que eu fiz. Isso serve para qualquer transformação de área de volume. Milímetro cúbico é quantos metros cúbicos, professor? É 10 a menos 9, porque tem o 10 a menos 3, vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 3. Quando você soma tudo, fica 3, 6, 9. 10 a menos 9 metro cúbico. Esqueceu? Vai aqui, na boa, certo? Na boa. Professor, não é para ganhar tempo? É, para ganhar tempo, mas se você esqueceu da transformação, é melhor você acertar a questão perdendo um pouquinho de tempo a mais, fazendo uma continha besta, do que chutar uma transformação que não é e errar. De boa, todo mundo entendeu? Qualquer dúvida, pode mandar aí no chat ou no áudio. Tá? Bacana. Vamos aprender agora, gente, a operar com a notação científica. É bem simples. Ó. A regra geral é essa daqui. Se eu tenho A vezes 10 elevado a M, aí eu vou multiplicar essa notação por outra. B vezes 10 elevado a N. Olha como é fácil. Eu vou pegar o número e multiplicar pelo número. O que acompanha a potência de 10? Eu vou simplesmente multiplicar um pelo outro. Porque na multiplicação não importa a ordem, né? Então eu posso fazer o A vezes B primeiro, não tem problema. Então fica assim, ó. A vezes B. E a potência de 10 a gente já sabe como multiplica, né? A gente mantém a potência, mantém a base, desculpa, e soma os expoentes. Então é isso. Basicamente, o que a gente vai fazer? Multiplica os números que acompanham as potências, e com relação às potências, a gente conserva a base, soma os expoentes. Exemplos. Vamos lá. Imagina que eu tenho 2,5 vezes 10 ao quadrado, vezes 2 vezes 10 à quarta. Como é que fica? Aí eu pego 2,5 e multiplico pelo 2, dá 5, vezes 10 elevado a quanto? 2 mais 4, 6. Pronto, está resolvido o problema. Professor, e quando tem mais de duas também é a mesma coisa? É. Se tivesse assim, aparece muito questão de eletromagnetismo. 4 vezes 10 ao quadrado,
vezes 9, vezes 10 a nona, vezes 6, vezes 10 a menos 6. E agora, professor? Mesma coisa, não tem problema. Você vai fazer uma coisa de cada vez, certo? Você faz assim, ó, 6 vezes 4. 6, 12, 18, 24. 24 vezes 9 é 240, tirando 9, né? 240 tirando 10 fica 230, mas a gente tem que botar mais um, porque era para tirar 9, a gente tirou 10, fica 231. Então fica 231 vezes 10 elevado. Aí agora é só somar. As 2 mais 9 dá 11. 11 menos 6 dá 5. Então, vezes 10. A quinta. Aí, isso aqui está errado, essa resposta? Não. Mas se a gente quiser escrever em notação, professor, fica como? Fica 231. Claro que com a prática você faz isso mais rápido, mas eu estou fazendo passo a passo aqui para a gente ver de onde que vem. 231, professor, eu aprendi que eu posso escrever como sendo 2,31 vezes 10 ao quadrado. E tem um 10 à quinta que ainda está aqui multiplicando tudo, não posso esquecer dele. Beleza. Então, aqui, professor, tem outra multiplicação que eu já sei como é que faz. Então, fica 2,31, que eu não mexi, vezes multiplicação de potência da mesma base, eu conservo a base e somo o expoente. Então, fica 2,31 vezes 10 a 7. Não tem segredo, gente. É tranquilo. Multiplica os números com relação à base, conserva a base, soma os expoentes. Beleza? Vou fazer só com um expoente negativo aqui para a gente partir para frente. Aqui, imagina, 4 vezes 10 a menos 2, vezes 2 vezes 10 a terceira. Isso aqui é igual. Multiplica os números. 4 vezes 2 dá 8, vezes 10 dá menos 2 mais 3, 10 a primeira. Então, está aqui a resposta. Está em notação. Então, bem tranquilo. Professor, isso é muito básico. É, mas a gente precisa dar essa revisada tranquila. Outra coisa muito importante, certo, gente? Essa é puramente matemática isso, mas às vezes eu pego aluno até de faculdade que confunde isso, certo? Um número A elevado a zero, ele não é igual a zero, certo, gente? Ele é igual a 1, beleza? Daqui a pouco eu posso até mostrar para vocês porque A elevado a zero é igual a 1. É um número dividido por ele mesmo. Um número dividido por ele mesmo é 1, não é zero, certo? Então, A elevado a zero é igual a 1. Com exceção de A igual a zero, que aí dá um negócio que ninguém sabe, o que a gente chama de indeterminação. Zero elevado a zero não tem resposta na matemática, certo? Mas qualquer número diferente de zero elevado a 1, ou qualquer número diferente de zero elevado a zero, vale 1. Não se esqueçam disso. Tranquilo? Então, quando aparecer tipo 4 vezes 10 elevado a zero, não é zero isso, isso é 4, tá? Porque 10 elevado a zero é 1 e 4 vezes 1 é, obviamente, 4. Professor, divisão com notação científica. Como é que é esse negócio? Explique para a gente. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Fórmula geral é o seguinte, se eu tenho foca. A vezes 10 elevado a m dividido por b vezes 10 elevado a n. O que é que eu faço, professor? Divide o número pelo número, ou seja, o A dividido por B, vezes 10 elevado. Divisão de potência de mesma base tem uma regrinha, vamos relembrar? Professor, A elevado a M dividido por A elevado a N é quanto? É o A elevado a M menos N. No nosso caso, A é 10, a potência é 10, mas não muda nada. Isso aqui é igual a 10
elevado a m menos n. GG easy, gente. Fácil demais. Um exemplozinho, professor, para a gente com o número. Bora. Tá aqui, ó. 8 vezes 10 a quarta, dividido por 2 vezes 10 ao quadrado. Quanto é que dá? Pego os números 8, vou dividir por 4. 8 dividido por 4 dá 8 dividido por 2 dá 4. É verdade? Então, 4 vezes 10 elevado a 4 menos 2 dá 2. Pronto, tá aí. A resposta é essa. 400. 4 vezes 10 no quadrado. Tranquilo? Professor, se eu tiver agora o seguinte, ó. Vou botar o 4 vezes 10 ao quadrado dividido por 8 vezes 10 a quarta. Quanto é que dá isso, professor? Olha só. 4 dividido por 8 dá meio, não é verdade? Ou 0,5, como você preferir. Vou colocar 0,5. Tá? 4 dividido por 8 dá 0,5. Vezes 10 elevado. 2 menos 4 dá menos 2. Professor, isso aqui a resposta está certa? Tá. Não, professor, mas eu quero em notação, não quero assim. Aqui não está em notação, porque esse número aqui não está entre 1 e 9,9. Se for na hora de marcar na prova, não vai ter resultado. Muito bem. Então, vamos transformá-lo. Vou pegar 0,5, é 5 vezes 10 a menos 1. Isso está multiplicado por 10 a menos 2. Então, isso é 5 vezes 10 a menos 3. E agora está em notação. Tranquilo? Atenção! Muita gente às vezes erra essa daqui. Bobagem, bobagem, bobagem. Conta aí pra gente, professor. 12 vezes 10 a menos 2 dividido por 6 vezes 10 a menos 4. Professor, como é que é isso aqui? Me ajude? Ajudo. Vamos lá, vamos seguir a regra. Pega um número, divido pelo número. 12 dividido por 6 dá 2. Vezes 10. Aí aqui é onde mora o perigo. Às vezes o aluno faz menos 2, menos 4, menos 6. Professor, não. Tem um menos aí que já é da propriedade. E tem um menos ali que é do próprio expoente do número. Então fica assim, ó. Vou botar em vermelhinho, para a gente entender. Menos 2, aí tem um menos que é da propriedade, sendo que o número que está lá embaixo é menos 4. Então, fazendo esse jogo de sinal aqui, ó, fica menos 2 mais 4. Então, isso aqui é 2 vezes 10 ao quadrado. Então, tomem cuidado com relação a isso. Né? Quando a gente divide um número por outro bem pequenininho, esse número aumenta. Pegar 1 dividido por 100, né? É o próprio 100. Não diminui o número, vai aumentar. Então, fiquem atentos a isso. É muito importante para não se perder na hora que está aplicando propriedade. Quando a gente está trabalhando com números normais, a soma e a subtração são geralmente as coisas mais fáceis de fazer. Com a anotaçãozinha, ela é um pouquinho chata. Por quê? Porque a gente só pode somar anotações que estejam na mesma base. Só um minuto, temos uma dúvida aqui da Stephanie. Diga lá, minha amiga. Aí, por favor. Voltar? Isso, que eu não entendi. Ali na de cima, a penúltima, 5 vezes 10 menos 1 vezes 10 a menos 2. Isso, é o seguinte, ó. De onde você Vamos tirou lá. esse menos 1? Eu não entendi esse 10 a menos 1. Você concorda que até aqui você entendeu? Entendi. Você concorda que esse número aqui, 0,5, se a gente fosse escrever ele em notação, como que ele seria? Notação? Isso. Seria 5 vezes 10. Vezes 10? Ou vezes 10 a menos 1? Vezes 10 a menos 1, porque é a vírgula longa.
anda para a direita, na verdade? Isso. Então, entendeu por que aqui de onde surgiu o 5 vezes 10 a menos 1? Tá. Ele é Aí ultra. esse 10 a menos 2. O 10 a menos 2 já estava aqui, ó. Tá vendo? Aí multiplicou, né? Os dois, né? Isso. Aí a gente conservou a base e somou os expoentes. Menos 1 com menos 2 deu. Vou até apagar aqui, que aqui tá feio. Deu menos 3. Por que que somou se não é pra subtrair? Subtrai somente na divisão. Aqui é multiplicação, tá vendo? Ah, sim. Entendi. Obrigada, viu? Entendeu? Nada, Uhum. meninas. Tá. Obrigada. Sempre que tiverem alguma dúvida, gente, podem perguntar na hora, certo? Não tem problema. O objetivo é esse mesmo. Vamos então à soma. Quando a gente está somando, é que eu fui para a subtração, né? Quando a gente vai para a soma, somando e subtraindo também. A gente só pode somar e subtrair notações que estejam na mesma potência de 10. E, na verdade, o que a gente faz é botar a potência de 10 em evidência. Como assim, professor? Tipo assim, vamos lá, o caso geral, né? Se eu tenho A vezes 10 elevado a M mais B vezes 10 elevado a N. Ou seja, note que aqui é diferente do que eu vinha fazendo, porque essa potência de 10 é igual a essa potência de 10 aqui. Então, isso é igual. Aí, nesse caso, eu posso botar a potência de 10 em evidência, eu vou colocar ela aqui, ó. 10 elevado a m. E quando a gente bota em evidência, a gente divide pelo que sobra, né? Tipo, se eu pegar esse primeiro termo aqui e tirar e dividir por 10 elevado a m, só sobra o A. Então fica A mais. E esse segundo termo, se eu colocar o 10 elevado a m em evidência, só sobra o B. Então aqui é uma coisa que dá para eu fazer. É só eu somar o A com o B e conservar a potência e o expoente. Não tem problema. Mas só posso fazer, ó, se eles forem iguais. Tipo, 4 vezes 10 a terceira, mais 5 vezes 10 a terceira. Beleza, dá para fazer tranquilo, porque ó, a mesma potência de 10 é só eu somar o 4 com 5, dá 9, vezes 10 a terceira. Botei o 10 em a terceira em evidência. Não tem problema. Tranquilo. Professor, mas se eu tiver com isso, se fosse assim, ó, 4 vezes 10 a terceira, mais 5 vezes 10, professor, ao quadrado. E agora, José, parafraseando o nosso glorioso Carlos Drummond de Andrade. E agora, o que, que a gente faz? Ora, a gente só pode operar se tiver na mesma potência de 10. Sentar e chorar não é uma opção. Então, a gente tem que botar um desses números aí na potência do outro, na barra mesmo. Tá? Vou deixar a Luísa escolher. Você quer que eu mexa no 4 vezes 10 à terceira ou quer que eu mexa no 5 vezes 10 ao quadrado? Eu acho que no 4 ficaria melhor, né? Não No sei. 4? Aham. Então, pronto. Então, vamos mexer no 4. Ó, isso é igual. 4 vezes 10 à terceira, eu posso reescrever como 40 vezes 10 ao quadrado. Isso faz todo sentido, porque 40 é 4 vezes 10 à primeira. Então, 4 vezes 10 à primeira, né? Eu posso simplesmente escrever aqui esse 4, ou desculpa, eu posso escrever esse 4 como sendo 4 vezes 10 à terceira, como 40 vezes 10 ao quadrado. Faz sentido, porque fica 4 vezes 10 ao quadrado. Então, 4 vezes 10 à terceira.
o 4 vezes 10 à terceira, eu posso escrever como 40 vezes 10 ao quadrado. Mais 5 vezes 10 ao quadrado. O outro eu não mexi. A professora agora tá bacana, ó, porque aqui apareceu 10 ao quadrado, e aqui o mesmo 10 ao quadrado, legal demais, professor, gostei. Pronto, agora é só eu somar os numerozinhos com os numerozinhos e conservar a potência. Fácil demais. 45 vezes 10 ao quadrado. Professor, mas ainda não está em notação, eu quero em notação. Beleza, então fica o quê? 4,5 vezes 10. Terceiro. Quando a vírgula vai para cá, a gente aumenta aqui. Quando a vírgula vai para lá, a gente diminui. Professor, eu não queria mexer nesse, eu queria mexer nesse segundo aqui. Explica aí como é que eu faria. Então, vamos fazer também, certo? O segundo método. Fica 4 vezes 10. A terceira, mais. Aí o 5 eu transformo em 0,5. Ou seja, eu fiz a vírgula, vim para cá. Quando a vírgula vai para a esquerda, professor, a gente soma aqui na potência de 10. Então, fica 0,5 vezes 10 a terceira. Pronto, professor, agora está na mesma potência de 10, que é 10 a terceira. Eu posso somar o 4 com 0,5. Fica 4,5 vezes 10 a terceira. Vixe, professor, fácil demais isso. Pois não é? Não tem o que fazer. Show? Professor, e subtração? Mesmo modo. Mesmo modo. Tem que colocar na mesma potência de 10. Por exemplo, se eu tenho A vezes 10 elevado a M, professor, menos B vezes 10 elevado a M. Como é que fica, professor? Ora, mesma potência, ó. Mesma. Então tá bacana, tudo bem, é só eu botar ela em evidência. Eu vou ficar com A menos B, e isso vai multiplicar o 10 elevado a M. Então, se eu tiver 4 vezes 10 a terceira, menos 2 vezes 10 a terceira, professor, eu vou colocar 4 menos 2, 2, professor. E o 10 a terceira mantém, porque é comum nos dois. Bacana, tá aqui essa é a resposta. Se eu tivesse 8, professor, vezes 10 a quarta, menos 2 vezes 10 ao quadrado, professor, como é que ficaria? Olha, aí aqui, quem aqui de vocês me vier colocar 6 vezes 10 ao quadrado, subtraindo os expoentes, eu vou simplesmente puxar o pé de vocês quando vocês estiverem dormindo, entendeu? Não me venham com essa de subtrair os expoentes, a altura dessa do campeonato, certo? O que, que a gente tem que fazer? Tem que transformar esses números aqui, professor, no mesmo expoente. Pois não é? Aqui. Pela minha experiência, vocês preferem mexer nesse aqui, que é só colocar zero, né? Se eu colocar 2 zero aqui, eu subtraio 2 zero aqui e dá bacana. Aí dá certo, professor. É verdade. Mas eu vou fazer de um jeito mais, que eu considero mais fácil, né? Que seja assim, ó, 8 vezes 10 a quarta. Menos. Aí esse 2 eu vou passar uma vez para aqui, fica 0,2. Eu vou passar outra vez, fica 0,02. 0, 0, 2. Aí, como eu fui para a esquerda, eu vou somar ali, né? Duas vezes. Eu fui para a esquerda duas vezes, fica 10 a quarta. Agora é só somar, não tem jeito. 8, ou subtrair, desculpa, né? 8 menos 0,02 é 7,98 vezes 10 a quarta potência. Pronto. Está aqui minha resposta.
GG Easy. Tranquilo, 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 né, galera? Então, embora seja meio contraditório isso, o mais difícil na notação científica é a soma e a subtração. Multiplicação e divisão é bem diretaça mesmo. Tranquilo? Aqui, vamos dar continuidade ao baile. Professor, o que é a ordem de grandeza de um número? É a potência de 10 mais próxima dele. Você escreve o número em notação. Esse número tem uma potência de 10 que é mais próxima dele. A potência de 10 mais próxima é a ordem de grandeza do número. Por exemplo, você tem um número escrito nessa forma aqui em notação. X vezes n vezes 10 elevado a nzinho. Se esse n for maior ou igual à raiz de 10 mais ou menos igual a 3,16, tá, gente? A ordem de grandeza desse número vai ser 10 elevado a n mais 1. Se esse número que multiplica a potência de 10 for menor do que 3,16, a ordem de grandeza é 10 elevado a n. Exemplo. Imagina o número 2420. Qual é a ordem de grandeza dele? Primeiro a gente tem que escrever ele em notação científica. Vamos escrever ele em notação. Então, vamos lá. Escrevendo o número em notação, isso fica 2,42 vezes 10 à terceira. Concorda comigo? A vírgula 1, 2, 3. Perfeito, professor, é verdade. Vamos saber qual é a ordem de grandeza dele? 2,42 é maior ou menor do que 3,16? É menor, professor. Então, a ordem de grandeza dele é realmente 10 à terceira. Professor, agora, se eu tiver 4.220, professor, qual é a ordem de grandeza disso? Vamos escrever o 4.220 em notação científica. Vamos escrever. Fica 4,22 vezes 10 à terceira. Aí eu olho. Qual é a ordem de grandeza disso? 4,22 é maior do que a raiz de 10? É, professor. Então, a ordem de grandeza dele é 10 elevado à quarta. Gente, toda atenção é pouca aqui, por quê? Não, às vezes nossa intuição, né, quer colocar o meio no 5, porque no sistema decimal é no 5, né? Tipo, se for 5,1, se for 4,5, professor, vezes 10 à terceira, como o 4,5 é menor que 5, a ordem de grandeza continua sendo 10 à terceira. Não. Quem determina é a raiz de 10, que é o caminho médio entre como eu posso dizer, uma potência de 10 e outra, é a própria raiz dela. Né? 10 ao quadrado, raiz de 10 separa a metade do caminho. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Quando aparecer 4.220, é 4,22 vezes 10 à terceira. A ordem de grandeza é 10 à terceira? Não. A ordem de grandeza é 10 à quarta. Porque o 4,2 já passou da raiz de 10, que é aproximadamente 3,16. Todo mundo acompanhando, todo mundo entendendo bacaninha? Então, vamos fazer um primeiro exercício. Isso é para vocês fazerem. Tem a letra A e a letra B para ver se vocês estão atentos. O raio do Sol é aproximadamente... Qual a ordem de grandeza do raio do Sol? Letra A. Em metros. Letra B. Em quilômetros. E vamos botar uma letra C aqui só de ruim, né? Em milímetros.
Eu vou dar aí 5 minutinhos para vocês fazerem essa questão, tá? 5 minutinhos. Enquanto vocês fazem, inclusive, vamos tirar a fotografia da gente. Vamos nessa. Vamos dar um printaço aqui. Coloquem só os aprovados. Digam X. Oi. Vou botar já no nosso grupo aqui. Vazou a foto das doutoras e doutores de engenheiros de 2024. Fala, Patrick, meu amigo. Professor, no caso, o raio aí tem metros. No caso, você queria que eu passasse para anotação científica? Tem que passar, porque senão a gente não consegue dizer a ordem de grandeza. A não ser que você faça de cabeça, tudo bem. Entendi. Certo. Vamos lá, vamos à nossa resolução. Vou começar fazendo a letra A. Ó, temos uma dúvida. Diga aí, Patrick. No caso, o quilômetros, a gente teria que dividir 10 elevado a menos 3, né? É multiplicar por 10 a menos 3, né? Ah, não, multiplicar. Beleza. Porque como o quilômetro é 1.000 metros, então 1 metro é o quilômetro dividido por 1.000. Exatamente, eu confundi. Show de bola. A unidade, gente, o mais legal é isso, é que quando você trabalha com anotação, a unidade, ela fala com você. Tipo assim, você escreve quilômetro é 10 a terceira metro. Aí você pega o 10 a terceira ó, e passa dividindo. Está multiplicando de um lado, passa para o outro lado dividindo. Então, quilômetro dividido por 10 a terceira é igual a metro. Olha só que coisa legal.
Se tem metro e você quer transformar para quilômetro, é só onde tem 1 metro e você colocar quilômetro dividido por 10 a terceira. Se lembrar, ainda pode colocar. Então, o metro é igual a quilômetro. É aquele 10 a terceira que está lá embaixo, pode subir um expoente negativo. Então é isso, 1 metro é 10 a menos 3 quilômetros, ou quilômetro vezes 10 a menos 3. Simplesmente jogando. Com a notação científica, né? Com a potência de 10. Muito tranquilo. Vamos lá? Fazendo letra A, então, aqui, ó. Deus santo. Vamos transformar esse número aqui em notação? Fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O olho tem que estar com o olho atento aqui. Se tiver forma de divisão, não faz não. Foi 8, né, que eu disse? Então, 6,9, 3, 4 vezes 10 a oitava metros. Isso é de que ordem de grandeza, professor? Como esse númerozinho aqui é maior do que 3,16, né? Então, vai aumentar 1 ali no expoente. A ordem de grandeza é de 10 a nona. Isso em metros. Professor, 10 a 9 metros. E para quilômetro? Aí é só lembrar. 10 a 9 metro. Aí onde tem 1 metro, a gente vai colocar 10 a 9 vezes o quilômetro dividido por 10 a terceira. Divisão de potência de mesma base. É só conservar a base e subtrair os expoentes. 9 menos 3 dá 10 a sexta quilômetro. Então, o raio do Sol é da ordem de 10 a sexta quilômetros. Tranquilo? E em milímetros, pessoal. Aí é só vir aqui, ó. Show. Se eu tenho o número aqui que deu 10 a nona metro. Professor, se eu tenho 1 metro e quero ir para milímetro, o metro é 10 a terceira milímetro, não é verdade? Como é que eu sei disso, professor? Só você lembrar que o milho é 10 a menos 3, né? O milímetro é 10 a menos 3 metros. Aí o que acontece? Esse 10 a menos 3 passa dividindo. O metro é o milímetro dividido por 10 a menos 3. Esse que está no denominador 10 a menos 3 sobe para o numerador 10 a terceira. O metro é 10 a terceira milímetros. Então, isso aqui é igual a 10 a 9 vezes 10 a terceira milímetros. Então, isso é 10 a 12 milímetros. Então, qual é a ordem de grandeza do Sol, do raio do Sol em metros? 10 a 9. Qual é a ordem de grandeza do raio do Sol em quilômetros? 10 a sexta. Qual é a ordem de grandeza do raio do Sol em milímetros? 10 a 12. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Estamos felizes e vamos já entrar aqui, já na partezinha de física, viu, gente? Olha só que interessante. Vocês já pararam para pensar que é uma grandeza física? O que é uma grandeza física? Grandeza física. Olha lá, Patrick. É a unidade medida para Unidade de medida é uma coisa. A grandeza física é outra. Ó, a Maria, ela acertou. Não sei se eu vou considerar não, viu, Maria? Porque isso aí já... Maria já foi minha aluna, certo, gente? Então, ela acabou aí... Vou aceitar, tá, Maria? Quer dizer que você aprendeu mesmo, né? Uma unidade de medida é tudo que pode ser medido, gente. Tudo que você consegue medir é uma unidade de medida que pode ser atribuído. Exemplo, temperatura é uma unidade de medida? É. Porque eu posso criar uma escala de medida de temperatura. Tem várias.
a escala Celsius, a escala Fahrenheit, a escala Kelvin, a escala Rankine. Existem várias escalas de temperaturas. Inclusive, você mesmo pode criar uma escala arbitrária, certo? Só você dizer um ponto de fusão de alguma substância, um ponto de ebulição também da mesma substância. Eu vou criar aqui uma escala termométrica, à vontade. Temperatura, então, é uma grandeza física. Então, veja, a temperatura é uma grandeza cujas unidades são Fahrenheit, Celsius e Kelvin, geralmente, essas três. Outra unidade de medida, outra grandeza física, o tempo. O tempo é uma grandeza física cujas unidades são hora, segundo, minuto, ano, certo? Por aí vai. O volume é uma grandeza física cujas unidades são metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, litro. Litro é o decímetro cúbico, tá, gente? É uma coisa, utilidade pública, é isso. O que é um litro, professor? O litro é o decímetro cúbico. Tá? Se você pegar um cubo que tem 10 centímetros de lado, né? E 10, 10, 10, ele tem 1 litro de água, por exemplo. Se você encher com água, tem 1 litro de água. Bacana? Então, a grandeza física é tudo que pode ser medido. A consciência é uma grandeza física? Não. A gente sabe que tem pessoas que têm mais consciência, outras pessoas que têm menos consciência, né? Mas a gente não consegue atribuir uma escala, uma grandeza para medir a consciência de uma pessoa. É uma das grandes ambições da física contemporânea, medir a consciência de uma pessoa, sendo que é muito difícil. A gente, várias pesquisas aí colocando eletrodos, né, nas cabeças, fazendo as pessoas sentirem diferentes emoções, monitoradas, mas a gente ainda não consegue ter uma escala para a consciência da pessoa. Então, a gente não consegue medir a consciência. Então, a consciência não é uma grandeza física. Tá? Por exemplo, o cansaço. Você chega depois de um dia de trabalho, aí vem assistir a aula do professor Jadson. Professor, eu estou cansado. Quão cansado você está? Você fala muito, pouco, médio. Mas a gente não tem uma escala de cansaço para a gente medir e comparar. Tá? Medir, gente, nada mais é do que comparar. Não sei se vocês sabem disso. Mas medir é comparar. Como a gente não tem um padrão para cansaço, a gente não consegue atribuir uma unidade para o cansaço, portanto, o cansaço não é uma grandeza física. Mas o metro é uma grandeza física. Por quê? Porque tem uma barra lá em... eu não esqueci. Acho que essa barra está em Paris, né? E tem ela lá. Pá, essa barra aqui, isso aqui é 1 metro. Então, se uma coisa tem metade desse tamanho, é meio metro. Se tem o dobro desse tamanho, é 2 metros. Então, a distância, vamos dizer assim, entre 2 pontos, é uma grandeza física, porque a gente consegue atribuir uma unidade de medida para ela. É o metro, por exemplo, o centímetro, por exemplo. O que é o centímetro? É essa distância aqui do metro, ó, dividido por 100. É o centímetro. O milímetro é essa distância do metro dividido por 1000. É o milímetro. E aí eu vou comparando. Qual é o tamanho dessa caneta? Eu pego uma régua que tem 30 centímetros. É 0,3 metros, por isso 30 centímetros. E eu vejo qual é o tamanho dessa caneta comparado ao tamanho da régua. E aí eu tenho uma medida do tamanho dessa caneta, comparando. Fala, meu amigo. E no caso do grau Celsius, qual foi o padrão que você utilizou? Perfeito, boa pergunta. O grau Celsius, 0 graus Celsius, é a temperatura que é atribuída ao congelamento da água. E 100 graus Celsius é a temperatura que é atribuída ao ponto de ebulição da água. Então, Celsius, quando ele estava inventando sua escala, ele chegou ao seguinte, ó, a água está congelando? Tá, eu vou chamar de 0 graus Celsius. A água está esquentando, aqui está fervendo. Então, vamos botar aqui para ser 100. Por que esses pontos de fusão e ebulição são pontos bacanas? Porque eu consigo achar temperaturas equivalentes. É claro que a água não vai ferver nem mais rápido, nem mais lentamente, porque você resolveu usar outra escala. Então, por exemplo, o Fahrenheit chegou e disse, o ponto de fusão da água eu vou chamar de 32 graus Fahrenheit. Então, é claro que 32 graus Fahrenheit é igual, equivalente a
0 graus Celsius. Porque é claro que a água não vai se fundir na mesma temperatura. Não faz sentido eu ter, tipo assim, eu usei coisas diferentes, escalas diferentes, então a água vai segurar mais o gelo aqui. Não existe isso. Então essas temperaturas são equivalentes. E esse é o padrão. Por exemplo, o quilograma. Tá aqui. Eu acho que tem até uma foto aqui, não sei se eu botei. Botei, ó, tá aqui, ó. Fica bem guardadinho aqui para dar um vácuo bacana, tá? Essa peça aqui é o quilograma. Aí, quando a gente está medindo, a gente compara qual é a massa que um negócio tem comparada a essa peça. Aí. Que nem quando, antigamente, né? Acho que nenhum de vocês tem essa idade aqui. Mas ia comprar carne em algum lugar assim, aí o cara ia para pesar a carne, tem uma balança assim, assim, aí ele botava os pesozinhos de massa conhecida. Amigo, em vez de 2 kg de carne, aí ele pegava um pezinho de 1 kg, outro pezinho de 1 kg. Deu 2 kg, aí a balança, pá, faz assim, pende para um lado. Aí ele pega e coloca uma peça de carne que equilibre a balança. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está comparando essas duas medidas. As balanças mais avançadas, ele também dá uma mexida aqui, isso tem a ver com torque, que a gente vai ver também mais para frente. Então, é isso, gente. Medir é comparar. O segundo, professor, tem uma definição para o segundo? Tem uma definição. Aí, quando a gente vai medir um tempo, a gente vê quantas vezes uma coisa é maior ou menor que aquilo e atribui a definição. Hoje em dia, o segundo é definido em termos da velocidade da luz, porque a velocidade da luz no vácuo é uma coisa muito boa para a gente utilizar como referência. Inclusive, até o metro mudou a definição para velocidade, para uma coisa em função da velocidade da luz. O intervalo é a distância que a luz percorre em um intervalo de... Aí tem o tempo dividido por 360 mil, que é exatamente a velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo. Então, o quilômetro é definido em termos dessa grandeza. Por quê? Porque a velocidade da luz é a única coisa que não muda de referencial para referencial. Assim, a única não, mas uma das poucas. Tipo, não importa qual velocidade você esteja, não importa onde você esteja, a luz vai ser sempre aquela velocidade ali no vácuo. Então, é muito boa para comparar, porque é uma coisa que não muda. Do mesmo jeito, a barra do tamanho que eu disse, essa barra tem 1 metro, essa barra. Então, é isso. O sistema internacional de unidades é tipo um combinado dos cientistas. Esse negócio de unidade é tão interessante, porque é marmelada, né? O francês já gosta de fazer marmelada. Eu sempre falo com meus amigos franceses, vocês gostam de fazer uma marmelada, sabe? Os caras foram fazer uma nave espacial para fazer um pouso em Marte. E era uma colaboração de uma indústria americana e de uma indústria francesa. Tá? E os caras fizeram todas as contas, bem bonitinho. Quando o rover foi bater na superfície de Marte, ele se espatifou todo. Por quê? Porque os caras da França tinham feito com o sistema britânico e os caras dos Estados Unidos, quer dizer, os caras da França fizeram com o sistema internacional e os caras dos Estados Unidos fizeram com o sistema britânico, né? Libra, polegada, e por aí vai. O prejuízo foi de milhões, né? Levando em consideração tanto a produção do robô, né? Da navezinha, tanto o lançamento tal, foi milhões desperdiçados. Por quê? Por causa de unidade. Então, unidade é importante. Aí os físicos combinam, tipo assim, ó, vamos combinar a unidade de cada medida e essa unidade é sagrada, certo? Por sorte, eles só precisam combinar 7 unidades. Você pode dizer, professor, mas tem muito mais do que 7 grandezas físicas no universo. Mas todas as outras são derivadas dessas 7. Vamos conhecer as 7, tá? É o Sistema Internacional de Unidades. O tempo é uma grandeza fundamental. Ele é em segundos, é medido. A massa é uma grandeza fundamental. Ela é medida em quilograma no Sistema Internacional. O comprimento de uma coisa é medida em metro. Também é uma grandeza fundamental. A temperatura é uma grandeza fundamental. Ela é medida em Kelvin. A quantidade de substância também é uma grandeza fundamental. A gente usa muito mais isso na química, mas na física a gente também usa na parte dos gases.
ela é medida em mol. A corrente elétrica é uma grandeza fundamental. Ela é medida em ampere, certo? Em homenagem ao Louis Ampère, lá o físico famoso, né? Assim como o Kelvin é em homenagem ao Lord Kelvin. E a intensidade luminosa também é uma grandeza fundamental, que é medida no SI em candela. Essa intensidade luminosa a gente quase nunca usa. No curso da gente agora de mecânica, nessa primeira parte, a gente vai utilizar mais tempo, massa e comprimento. Aí você fala, professor, cadê a unidade da velocidade no sistema internacional? Não precisa, porque você sabe que a velocidade nada mais é do que uma distância dividida por um tempo. Então, no sistema internacional, ela é expressa em quê? Distância, metros, dividido por tempo em segundos. Qual a unidade da velocidade no sistema internacional? Metros por segundo. Certo? Professor, não tem joule. Eu lembro desse negócio, professor. Não venha com essa, não. Eu lembro que joule é a unidade de energia no sistema internacional. Cadê o joule aí? Não tem, professor. Não tem. Não tem mesmo, não. Porque o joule é o quilograma vezes metro quadrado dividido por segundo quadrado. É o joule. A gente vai ver tudo isso para frente, só dizendo. Ou seja, não existe a mágica da física do sistema internacional é esse. Os caras conseguiram definir 7 grandezas e todas as outras grandezas que você trabalha na física podem ser escritas como combinação dessas. E sabe o que é, além disso, o mais bacana, que é uma dica valiosa que eu dou para todos os meus alunos? Tem coisa mais chata do que você estar fazendo uma questão se preocupando com a unidade o tempo inteiro? Tem não. É muito ruim. Você ficar carregando a unidade, às vezes, na questão todinha. Muito, muito ruim. Professor, e tem como evitar isso? Isso é uma dica que eu acho que poucos professores dão, porque é uma dica que exige que o aluno esteja com a cabeça muito boa. Em que sentido, professor? Professor, eu posso deixar as unidades da questão para lá, fazer de conta que é só número? Pode. Tem um preço. Qual é o preço, professor? Todo númerozinho que você coloca lá, você tem que ter a absoluta certeza que está no sistema internacional. Se você fizer isso, eu prometo, de pé junto, por Deus, por tudo que é mais sagrado, que sua resposta vai estar no sistema internacional de unidades. No que isso ajuda, professor? Eu vou calcular uma força. Precisei de várias grandezas no meio, professor. Se você utilizou grandeza de massa em quilograma, utilizou tempo em segundo, eu tenho a absoluta certeza que sua resposta vai estar em newtons. Se você não tiver colocado nenhuma unidade, pode botar um newton no final que está certo. Por quê? Porque newton é medida de força no SI. Se todas as unidades da questão estavam no SI, a resposta está no SI. Estou fazendo uma questão de lei de Fourier, professor, para descobrir a quantidade de calor. Mexi com condutividade, que é cheio de unidade, mexi com um bocado de coisa. Estava tudo no SI? Estava, professor, tive esse cuidado. Então a resposta está em joule. Porque calor é energia e unidade de energia no SI é joule. Não precisa colocar, professor, no meio da questão? Não, precisa não. Se tudo... Agora, o SI é muito importante. Se tudo estiver no SI, a resposta estará no SI. Se todas as unidades da questão estão no sistema internacional, a resposta está no sistema internacional. Professor, fiz uma questão de potência aqui. A resposta é em watts. Se eu usar o tempo em hora, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê, professor? Porque potência não é energia dividida por tempo, cada um. É verdade, lembrei, professor. E tempo em segundos é a unidade do sistema internacional? Professor. Mas você usou hora. É verdade. Então, isso aqui não vai dar. Watts. Porque o watts é joule por segundo. E joule por segundo supõe que você usou o tempo em segundos. Você não usou o tempo em segundos, você usou em horas. Então, sua resposta vai estar errada. Agora, se você botar tudo no SI, não tem nenhum tipo de surpresa no final. A resposta vai estar no SI. Todo mundo entendeu? Para essa primeira parte, lembre. Quilograma, metro, segundo. Quilograma, metro, segundo. Utilizou esses três aqui, ó, na mecânica? Utilizei, pessoal. Estou calculando velocidade, vai dar metro por segundo. Estou calculando aceleração, metro por segundo ao quadrado.
calculando força em newtons. Sempre. Por quê? Porque tudo está no SI. Não tem erro, cara. Não tem problema. Bacana? Gente, ó. Deixei aqui exercícios para vocês fazerem. E pegam a parte de notação e até um pouquinho de transformação de unidades. Queria chamar a atenção para essa questão aqui, certo? Façam essa questão. Quem conseguir fazer, vai colocando lá no grupo. Essa questão é muito legal. É uma questão que envolve raciocínio e ainda envolve aí uma música do Vinícius de Moraes, bem bacana. Acho que todo mundo já deve ter ouvido essa música, né? Pode até fazer a questão ouvindo a música e postar aí. Beleza? Tranquilo, gente? Alguma dúvida com relação à aula de hoje? Tudo bem, prof. Manda. Pode falar, Maria. Não, tá tudo bem. Ah, sim, entendi. Você falou tudo bem, tem, professor. Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação.